Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de negação dos quantificadores, negação do todo, negação do algum, negação do meu nenhum. Esse vídeo ele foi dividido em três partes. Parte número 1, fizemos questões da negação do todo. Parte de número 2 vai ser aqui a negação utilizando tanto a regra do meu nenhum como do algum. E a parte 3 vamos fazer a negação juntando a lógica proposicional com a negação dos quantificadores. Então, se você ainda não assistiu a parte de número 1, vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. Assiste a parte de número 1 e logo após volta para assistir também a parte de número 2, certo? Vamos ver como é cobrado em prova de concurso a negação desses quantificadores. Questão agora de número 7, dando continuidade. A negação da proposição nenhum outono é quente em Gramado. Uma questãozinha da banca. Fundatec que pedia a negação do quantificador nenhum. Tenho aqui a negação do quantificador nenhum. Lá no primeiro vídeo, na parte 1, fizemos a regra da Tana. Fizemos aqui a regra da Tana. Tá aqui a regra da Tana. Como é que funciona a regra da Tana? A Tana é justamente para identificar aqui a negação dos quantificadores, a negação do tudo, do algum, do nenhum e do algum não. Então, quando eu quero fazer a negação do todo, eu coloco lá a expressão o algum não. Ó. Coloco aqui o algum mais a expressão não. Se eu quero fazer a negação do meu algum, eu faço com o meu nenhum. A negação do meu nenhum, eu faço com o meu algum. E a negação do meu algum não, eu utilizo a regra do quantificador todo. Ou seja, a Tana serve para a gente para identificar as regras do comando de questão, aqui em vermelho são o que pode vir, a negação do todo, do algum, do nenhum e do algum não. E nas alternativas de laranjinha aqui, eu vou em busca. Negação do todo é o algum mais o não. Negação do algum é o meu nenhum. Negação do meu nenhum é o meu algum. E a negação do algum mais a expressãozinha não, ó, é o meu todo. Então aqui no comando da questão te pediu a negação do meu nenhum. Negação do meu nenhum, ó, observa que eu tenho que procurar nas alternativas aquela que vai fazer referência ao meu algum. Então negação do meu nenhum não pode ser o todo. Negação do meu nenhum não pode ser o condicional, ó, operação com o condicional, é o sim então. Observe que aqui está a informação na letra D, né? Eu tenho aqui também o se, somente se, que é um conectivo. E aqui eu tenho um conectivo E, ó. Eu tenho os conectivos. Então só sobrou como resposta correta a negação do meu nenhum ou algum. E não modifico nada do restante da minha proposição inicial. Nenhum outono é quente em Gramado. Sua negação é algum outono é quente em Gramado. Só faço substituir nenhum pelo meu algum. Resposta correta aqui, letra A. Questão de número 8, que vai dizer o seguinte. Assinala a alternativa que apresenta a negação da proposição. Já colocou aqui, ó, o meu nenhum. Nenhum menino gosta de brincar de cozinheiro. Já vimos que a negação do meu nenhum, ele é o algum. Só que as expressões dentro do meu algum, eu tenho informações equivalentes. Colocando aqui, ó, o meu algum, ele pode ser equivalente ao pelo menos um. Está escrito lá no vídeo, na parte 1. O algum pode vir lá como sendo pelo menos 1. Menos 1. Ou pode vir a expressãozinha existe, né? Pelo menos um. Ou pode vir a expressãozinha existe. Então, quando eu quero fazer a negação do meu nenhum, pode vir lá o algum, tá aqui o algum, como vimos pela regra da Tana. Pode vir lá a expressão pelo menos um e pode vir a expressão também existe. Não coloco negação, ou seja, a negação do meu nenhum é uma expressãozinha que a gente utiliza a pé. No vídeo anterior fizemos a negação do todo. A negação do todo é o a pé mais não. Quando você for aprovado no seu concurso, você vai comprar um carro novo e vai lembrar, olha só,
A negação do todo é o a pé, mas não. Já a negação do nenhum é simplesmente a expressão a pé, não tem a negação. Então eu vou em busca nas alternativas em uma dessas expressões, né? O a referente ao algum, o p referente ao pelo menos um e o e de existe. Vamos lá. Então negação do nenhum não pode ser o todo, negação do nenhum não pode ser o nenhum, negação do nenhum pode ser o algum, pode ser, está correto, e pode ser também o pelo menos um. Ó. Então eu vou verificar no comando da questão se ele vai modificar alguma coisa no restante da minha proposição dada. Nenhum menino gosta de brincar de cozinheiro. Então tem que vir exatamente do jeito que veio escrito aqui essa parte final. Aqui na letra B, alguns meninos, ó, observe que ele colocou a negação. Meninos não gostam de brincar de cozinheiro. Não tinha essa negação aqui antes do verbo. Quando eu utilizo alguns não, essa expressãozinha, algum não, é a negação do meu todo. Então só sobrou como resposta correta a letra D. Ficará como? Pelo menos um menino gosta de brincar de cozinheiro. Só faço a substituição da expressão nenhum por uma dessas três. Pode ser o algum, pode ser o pelo menos um, como viu aqui como a resposta correta na letra D, e pode vir também o meu existe. Por isso que a resposta correta é realmente apenas a letra D. Questão de número 9, questão da banca FGV, prova da Polícia Militar do Amazonas, no ano de 2022, que dizia o seguinte: considere a afirmação, nenhum soldado escuta mal, tá aqui, ó, meu nenhum. Ele pede a sua negação é. Então, ao negar a expressão nenhum, pode vir qualquer um desses três sinônimos, ó, o a, o p e o e. Como já vimos, o a do algum, p de pelo menos um e o e de existe. Então, a negação do meu nenhum pode ser qualquer uma das três. Então, vamos em busca. Na letra B, negação do nenhum será vários, está errado, vai ser todos. Na letra C, está errado. Na letra D, será todos, está errado. Na letra E, também todos, está errado. Só sobrou como resposta correta a letra A. Há pelo menos um soldado que escuta mal. Professor, mas aqui tem a expressãozinha a. Pode vir também? Pode vir também, juntamente com a expressão pelo menos um. Então aqui, resposta correta para essa questão, letra A. Aí você vai parar e vai pensar, dentro das provas de concurso, esse assunto é difícil? Não é difícil. Realmente não é difícil. É só uma atençãozinha para você acertar questãozinhas dadas, questãozinhas de graças, para não zerar a sua prova. Vamos fazer mais uma questão? Vamos ver se esse assunto é fácil? Vamos lá. Questão número 10, ó, que vai dizer o seguinte, já começa te dando a negação da proposição. Então lá, ninguém aqui é argentino. Então eu tinha que verificar qual dos quantificadores o ninguém faz referência. O ninguém é o todo? Não. O ninguém é o algum? Sim. Realmente o ninguém faz referência ao meu nenhum. Então eu quero negar essa expressão, ó, ninguém. Então se eu quero negar essa expressão ninguém, já vimos que eu utilizo a regra do a pé. Pode vir o algum, pelo menos um, ou existe. O restante não mexe em nada. Vou em busca. Na letra A, negação de ninguém é o nenhum? Não. Letra B, é este? Também não. Letra D, é o todo? Também não. Negação do ninguém é o nenhum? Também não. Só restou como resposta correta para essa questão é letra C. Substituir, onde eu tenho lá ninguém pela expressão alguém. Alguém aqui é argentino, por isso que tem como resposta correta letra C. Questão de número 11. Questão número 11, prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, banca IBFC. Dizia o seguinte, a negação da proposição. Então já começa pedindo a negação dessa proposição. Existem números inteiros divisíveis por 5. Então observa agora que eu quero fazer a negação do existe. Então, primeira coisa que você tem que verificar, a expressão existe dentro desse conjunto de questões que estamos estudando, ele equivale ao meu algum. Então, eu tenho que utilizar a regra da negação do meu algum. Então, vimos na primeira parte, inclusive fizemos vários exemplos envolvendo a negação do meu algum, e agora a gente vai aplicar dentro das questões de prova.
Então, dentro da negação do meu algum, a gente vimos que tinha duas possibilidades. Ó. Tem duas possibilidades. Tem duas possibilidades. A primeira é aquela referente ao meu nenhum. Quando eu quero lá, no comando da questão, fazer a negação do meu algum, eu simplesmente faço a substituição pelo meu nenhum. E eu fiz lá no exemplo também, no vídeo, na parte 1 do vídeo, que a negação do algum pode ser também a expressão todo. Ó. Pode ser o todo. Juntamente com aquela expressãozinha não. O todo mais não. Onde eu tenho lá o meu nenhum e o todo não, são expressões equivalentes, são sinônimos, né? Eu posso dizer lá, algum aluno é estudioso, quando eu faço a sua negação, posso escrever lá, nenhum aluno é estudioso, tá correto? Tá correto, mas eu posso escrever também lá, todo aluno não é estudioso. As duas alternativas, se vierem, vai estar correta. Beleza, então vamos procurar. Então, toda vez que eu quero negar o existe, ou algum, ou pelo menos um, nas alternativas, vamos eliminar tudo aquilo que for existe. Então, negação do existe pode ser o meu nenhum e pode ser o todo não. Ó. Então, o existe na letra A eu já elimino. Na letra B tem um não existe, eu já elimino. Nessa letra E tem a expressãozinha nem todo. Então, na parte 1, eu explico também o que é a negação do todo. Uma expressãozinha onde vem escrita nesse formato, nem todo, é justamente a negação do todo. Então, eu quero encontrar a negação do existe. Inclusive, no vídeo, na parte 1, eu falo lá das expressões sinônimas, né? Aqui eu tenho qualquer. A expressãozinha qualquer, ela é sinônima do meu todo. Então, pode ser tanto a letra C como a letra D. Todas as duas fazem a negação com a expressão existe. Agora eu vou verificar o que é que está faltando. Se você observar a negação do existe, utilizando aqui o todo, eu tenho que ter lá na frente, antes do verbo, a minha negação. Então vou verificar qual é o verbo. Eu tenho aqui, existe números inteiros divisível por 5. E se você observar, aqui na letra C, ele diz lá, qualquer número inteiro é divisível por 5. Ele afirmou. Eu precisava que tivesse uma negação, o que a gente está vendo aqui na letra D. Qualquer número inteiro não é divisível por 5. Então, quando eu quero fazer a negação dessa proposição com o existe, eu vou transformar o existe pelo qualquer, porque é sinônimo do meu todo, e lá na frente eu tenho que ir em busca da minha negação, do meu advérbio de negação, do meu não. Está aqui, realmente ele negou. Então, por isso que a resposta correta para essa questão é letra D. Próxima questão agora da banca Fundatec, que vai dizer o seguinte: a negação da sentença. Então ele já te deu aqui uma sentença. Existe aluno da turma de matemática que não estudou para a prova. Então observa que eu tenho lá o quantificador existe e lá na frente no existe tenho a minha negação. E ele pede a negação dessa proposição. A gente vimos que para fazer a negação do meu algum, tá aqui o existe é uma expressão equivalente do meu algum, eu utilizo aqui a regra do meu algum, eu tenho duas possibilidades. A gente viu que eu tenho duas possibilidades. A negação do algum pode ser justamente fazendo a expressão com meu nenhum e pode ser meu todo. Aqui no comando da questão ele te deu ó, o existe mais a expressão não. Então eu tenho aqui o existe mais a expressãozinha o não. Então como é que funciona a negação dessa questão? Então, se eu quero utilizar o meu nenhum, a negação do algum pode ser o meu nenhum, eu não vou modificar o restante do comando da questão. Então, eu tenho que ter lá na frente, ó, se você observar, se eu for em busca da alternativa que tem o nenhum, eu tenho que procurar aquilo que tenha a minha negação. Tá aqui, ó, a minha negação. Vou só substituir o existe pelo nenhum, e o restante não modifico nada. Por isso que eu tenho que ter o meu nenhum. Já eu posso ter também ó, a negação do algum, utilizando lá a regra da Tana, o algum não, eu posso ter uma expressão como sendo o meu todo. A negação do todo é o algum não e a negação do meu algum não é o meu todo. Então vou em busca das alternativas, aquela que tenha o nenhum, mas tem que ter o não, e eu tenho que procurar nas alternativas o todo, mas observa que em frente ao todo agora não tem a negação, não tem o advérbio de negação junto com o verbo. Então, nessa conclusão, a gente vai verificar
que a negação do existe, ó, não pode ser o outro existe. Então a gente já elimina onde tem o existe. Pode ser o todo? Pode. Pode ser o nenhum? Pode. Pode ser o todos? Pode. Agora eu vou analisar para ver qual é a resposta correta. Então na letra A, todos os alunos da turma de matemática estudaram para a prova. Está aqui, ó. A negação do existe junto com não pode ser o todo? Pode. E está perfeitinho. Não tem a negação antes aqui do verbo. Então resposta correta, letra A. Vamos analisar a letra C. Observa lá. A negação do existe pode ser o meu nenhum. Está aqui. Pode ser o meu nenhum. Perfeito. Só que eu não tenho que modificar nada lá na frente. Eu vou em busca ver se tem alguma coisa que foi alterada. Aqui existe aluno da turma de matemática que não. Ó. Tinha que vir, se eu faço a negação com o meu nenhum, tinha que estar escrito também a negação. Nenhum aluno da turma de matemática estudou para a prova. Cadê a negação? Está faltando não. Teria que estar essa negação aqui antes do verbo. Por isso que a letra C está errada. Já a letra E, está aqui todos. Ó. Se tem todos, teria que vir lá sem a negação. Se você observar, todos os alunos da turma de matemática não estudam para a prova. Então essa expressão não deveria ser suprimida. Então por isso que a resposta para essa questão é a letra A. Questão de número 13, que vai dizer o seguinte: a negação da sentença, existe pelo menos um aluno de lógica que foi vacinado. Novamente, eu tenho a expressão existe pelo menos um. Essa expressão existe pelo menos um é aquela nossa expressão para utilizar a regra do meu algum. Negação do algum, já vimos. Temos duas possibilidades. Tem aquela referente ao meu nenhum e tem uma regra referente ao meu todo. Então pode vir lá o meu nenhum, simplesmente substituindo o existe pelo menos um pela expressão nenhum, ou pode vir também a expressão tudo, e se é tudo, eu tenho que colocar lá a minha negação. Foi o que vimos no vídeo anterior. A negação do algum pode ser o nenhum, mas de forma equivalente pode ser o meu todo não. Então vamos em busca. Então toda vez que eu quero fazer a negação do existe, a gente está eliminando o existe. Então dentro da negação do existe não pode ser o existe, pode ser o nenhum, pode ser o todo. E todas elas aqui, a letra B, a letra D e a letra E vai trabalhar com todo. Qual é que vai ser a correta? É aquela que tem um todo mais a negação. Na letra B, todos os alunos de lógica não foram vacinados. Tenho aqui a negação. Resposta correta aqui, letra B. Na letra D e a letra E, se você observar, não tem a negação. Então, todas as duas aqui eu já eliminava, porque a estrutura da negação do meu algum tem que vir lá o todo, mas não. Então, a negação da sentença, existe pelo menos um aluno de lógica que foi vacinado, é a correta, letra B. Todos os alunos de lógica não foram vacinados. Questão de número 14. Questão número 14 também da banca Fundatec. Última questão dessa segunda parte da aula envolvendo negação dos quantificadores. Vamos ver o que a banca cobrou. A alternativa é que apresenta uma sentença equivalente para a negação da afirmação. Então, é a regra de equivalência, de negação, onde vai pedir uma afirmação equivalente. E olha só o que ele cobrou. Cobrou também a negação do pelo menos um. E a gente já viu a expressão pelo menos um, eu utilizo a regra do meu algum. Então, pelo menos uma empresa que participou do pregão público, não, muito importante. Toda vez que você está diante de uma questão onde pede a negação das expressões algum, pelo menos um e existe, eu tenho que verificar se vai ter a negação. Então, se tem a negação aqui, eu tenho duas possibilidades de resposta, justamente pela ideia do meu algum. Então, vimos que quando eu quero fazer a negação do meu algum, eu tenho duas possibilidades de resposta. Quem são essas duas possibilidades? A gente viu que é uma referente ao meu nenhum, eu tenho a expressão lá nenhum, eu pode vir lá o meu nenhum, ou ele pode vir também a expressão como sendo o meu tudo. Só que o meu nenhum, observa, quando eu faço a negação do pelo menos um e eu tenho uma expressão aqui mais a negação, então aqui é o algum mais o não. Se é o algum mais essa expressão não, se eu vou utilizar a regra do nenhum, eu não mexo em nada no restante da
da proposição. Só faço substituir o algum pelo meu nenhum. Então, na alternativa que você for procurar com o meu nenhum, tem que ter também o meu não, que eu não vou modificar ou mexer nessa minha negação. Já se eu vou utilizar a expressão o todo, a negação do algum, com a partícula não, o advérbio não, o algum não, eu faço a regra como sendo todo. Observe que não tem negação, porque a negação já está aqui. Então, vou procurar lá nas alternativas. Vamos procurar nas alternativas. A negação do pelo menos um, se você observar, não pode ser o algum, aqui, né? Não pode ser o existe, não pode ser o próprio pelo menos um. Então, já elimino aqui o algum. E olha onde tem lá. Eu tenho lá na letra C o nenhum, na letra D o toda, na letra E o todas. Na letra A tem todas, ó. Só que essa expressão nem todas, quando vem lá junto com toda, esse nem quando vem junto com toda, é a negação do todo. Negação de todas as empresas que participaram do pregão público têm certificado digital, é só você colocar o nem. Nem todas as empresas que participaram do pregão público têm certificado digital. Seria a negação do todo. Então também está errado. Sobrou 3 alternativas aqui para a gente analisar. Então, se eu quero analisar o nenhum, eu vou em busca se tem a negação. O nenhum tem que vir com a expressão não, junto do verbo. Então, nenhuma empresa que participou do pregão público não tem certificado digital. Está aqui. Então, resposta correta para essa questão, letra C. Vamos analisar as demais? Então, lá, se eu quero analisar com todas, tá aqui a negação do pelo menos um pode ser o toda. Tem que vir ser um não. Então, tem lá. Todas as empresas que participaram do pregão público têm certificado digital. Tá correto também, professor? Tá. Resposta correta, letra D. Vamos analisar a letra E. Todas as empresas que participaram do pregão público, ele colocou aqui a negação. Então, se eu quero analisar o todo, teria que vir ser a negação. Então, aqui, quando eu faço a negação e já tem o valor do não, eu utilizo o quantificador nenhum. Foi o que está aqui na letra C. Professor, mas pode uma questão ter 2 alternativas como correta, a letra C e a letra D, utilizando aí a negação? Não pode. O que foi que aconteceu para essa prova da Banca Fundatec? Essa prova ela foi nula. Nula por conter 2 respostas como sendo verdadeiras, como sendo correta. Certo, pessoal? Então, com isso, concluímos também a segunda parte dessa aula. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, curte e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em provas e concursos da disciplina de RLM. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.